Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a ministra do canal Escute a Voz do Ministério Apostólico Pentecostal Não Temas. Após ouvir este áudio, eu deixo uma pregação falando sobre mulheres pastoras, se é condenado ou não pela palavra. Amém, igreja? Aqui fala a apóstola de Cristo, Yara Matos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz reine sobre os lares de vocês, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente sem reservas em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que possa me impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença, da presença de todos os ouvintes, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo, reconheço que é digno de receber toda glória, honra e louvor. Amém, irmãos? Neste momento, peço a todos os irmãos que se coloquem de pé e reverenciem a palavra de Deus e abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 29, no verso 9. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Amém, igreja? Bom, a pergunta é: púlpito é lugar de mulher? Pastora pelo Espírito Santo? Quem te calou? Vejam, 7 motivos que levam a apoiar as mulheres a serem pastoras. Amém, irmãos? Irmãos, quero deixar bem claro uma coisa aqui. Existem muitos cristãos com C maiúsculo e cristãos com C minúsculo, amém? Que são contra o ministério de mulheres dentro da igreja. Mas o que muitos desaprovam, a Bíblia aprova totalmente. Amém? Veja. Amém, irmãos? Vamos lá. Raquel era pastora e Deus a usou para ser a matriarca de 3 tribos importantes de Israel: Efraim, Manassés e Benjamim. Como está escrito na palavra de Deus em Gênesis 29, 9, o qual acabei de ler. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Amém? Bom, Zípora, esposa de Moisés, e suas 6 irmãs eram pastoras. Vejam bem, está em Êxodo 2, verso 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Amém, igreja? Débora era profetisa e Deus a usou para livrar o povo de Israel do domínio de Canaã. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, conforme está na palavra em Juízes, capítulo 4, no verso 4. Amém? Esther era rainha e Deus a usou para libertar o povo judeu de um extermínio que ia ser causado por Amã. Amém, igreja? Está escrito em Esther, capítulo 2, verso 17.
E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que ele pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém, igreja? O rei Salomão incentivou a Sulamita pastorear o rebanho dela junto à tenda dos pastores. Verdade ou não? Abram em Cantares de Salomão, capítulo 1, no verso 8. Está escrito: se não sabes, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, vai seguindo as pisadas das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Amém, igreja? Ana, filha de Fanuel, era profetisa, servia a Deus com jejuns e orações e falou de Jesus a todos que esperavam o Messias em Jerusalém, conforme está em Lucas, no capítulo 2, do verso 36, amém? Lucas, capítulo 2, verso 36 ao 38, amém, igreja? Vamos conferir em nome do Senhor Jesus, Lucas, capítulo 2, do verso 36 ao verso 38, diz o Senhor: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Está escrito ou não na palavra? Então, irmãos, Jesus tinha não só os 12 discípulos, mas discípulas que o ajudavam e serviam-no com bens. Amém? Conforme está em Lucas 8. Abram aí, irmãos, para conferir. Lucas 8, amém? A partir do verso 1 ao 3. E aconteceu que, depois disso, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Está escrito ou não na palavra de Deus? Amém, igreja? Vejam bem, Júnias era apóstola e se converteu a Cristo antes mesmo de Paulo. Está escrito na palavra em Romanos, capítulo 16, amém, igreja? Romanos, capítulo 16, verso 7, todos conferindo em nome do Senhor Jesus, está escrito: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Amém, igreja? Então eu te digo uma coisa, e você ainda tem algo contra a mulher ser pastora ou exercer liderança dentro da igreja? Você tem? Para você aí, irmão, que anda julgando o próximo, amém? Que eu creio que isto é julgar o próximo sem ter entendimento das escrituras, amém? Você que anda julgando o próximo, leia com atenção a Bíblia em nome do Senhor Jesus, porque Deus a um levanta e a outro abate, a um exalta e a outro humilha. Eu quero deixar bem claro para você que quem chama é Deus
Ele que chama pelo teu nome, não importa terra de canto, labraçúria de canto, se você é homem, se você é mulher, você tem um chamado, é Cristo que ordena, e é Cristo que chama, e é Cristo que capacita você, amém? Em nome do Senhor Jesus. Você tem alguma coisa contra as mulheres estarem pregando? E ultimamente mulheres têm sido mais fiéis à palavra do que o próprio homem, porque mulheres são mais difíceis de se corromper do que o próprio homem, amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, fica esta palavra para todos meditarem com carinho em nome do Senhor Jesus e parar de apontar esse dedo para aquele ou aquela que prega, e sim orar para aquela que está de pé, porque a Bíblia diz a todos nós que devemos orar uns pelos outros, amém, igreja? E não julgar uns aos outros. E Jesus chamou eu e chamou você, em nome de Jesus, para ser observador, porque se você não é observador, já passa a ser juiz, e se você já é juiz, então já julga, não precisa de Deus, terra de canto, labraçúria de canto. Então eu te digo, amém, em nome do Senhor Jesus, ame a sua pastora e respeite-a em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz reine sobre todos os lares de vocês, em nome de Jesus. Amém.